algumas dúvidas, então fiquem tranquilos que a gente vai tentar esclarecer hoje aqui. E a gente também tem um time aí que tem vai estar com todo o suporte, né, para dúvidas, enfim, esclarecimentos de vocês. Mas queria oficialmente transmitir só uma mensagem do quanto eu estou feliz por esse programa começar hoje, com parceiros incríveis. Hoje a gente trouxe aqui todos os nossos professores e mentores para fazer oficialmente essa live de abertura. E eu queria passar uma mensagem que eu fico feliz, porque o Creators é um programa para nós, nutricionistas. Então, para cada vez a gente estar mais ativo, mais presente nas redes sociais, para levar cada vez mais conhecimento científico de forma leve, de forma transparente. E o programa tem exatamente essa proposta, né, de reforçar muito a forma que a gente se relaciona e principalmente se comunica nas redes sociais, porque é isso que faz uma enorme diferença, que gera um impacto na nossa carreira, né, como nutricionistas. Então, não só com os nossos pacientes, mas nossos seguidores, nossos amigos, nossos familiares, e isso transforma as nossas relações, né? Então, com essa mensagem que eu queria abrir oficialmente o programa, reforçar que ele é um programa de capacitação para nutricionistas com uma metodologia exclusiva para aumentar ainda mais o conhecimento de vocês na comunicação, no engajamento, né? E nas relações com essas ferramentas que hoje são tão importantes para a gente, que são as redes sociais. Então, eu já falei muito, mas vou passar a palavra aqui para os nossos convidados. Gostaria de chamar primeiro os nossos Nutris mentores que estão aqui. Eu queria começar com a Nath, fazendo essa primeira abertura aí nessa live de boas-vindas. E, Nath, vou passar para você. Bem-vinda. Bom, nossa, primeiramente, estão me ouvindo bem? Uma honra estar aqui com essa turma incrível, né? Olha, primeiro, todos os alunos que estão aí, parabéns por vocês estarem aqui. Eu já dei uma pesquisada em alguns perfis aí, né? Eu já dei uma olhada, e eu só tenho uma coisa a dizer, que essa turma tem que ser a melhor turma, não querendo botar pressão em vocês, mas já botando, assim, um pouquinho da pressão, vocês representem, hein? Porque eu vi que essa turma vai ser a melhor. Então, vocês engajem, estudem, porque nós, mentores aqui, daremos o nosso melhor. Então, por favor, não espero menos que isso. Não estou botando pressão, só assim um recadinho assim para vocês ficarem já animados. Mas, como a Rê me apresentou, meu nome é Nathalie Loyola, vocês podem me chamar de Nath. Bom, eu venho da área de tecnologia, fiquei durante 10 anos na área de tecnologia, e tecnologia estava dando pouco dinheiro, resolvi vender produto para emagrecer, porque falavam para mim que isso ia dar dinheiro. E vou dizer para vocês, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar, numa empresa onde você tomava shake, trabalhei muitos anos, e nesse meio tempo eu entrei para ser nutricionista, porque eu achava que eu ia ser a melhor nutricionista que adorava shakes e ia conseguir ajudar muita gente. O que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fui crescendo, tive muitas lojas de suplemento pelo Brasil. Quando eu estava numa viagem para os Estados Unidos, a minha irmã, ela passou mal dentro do avião e um médico resgatou ela e disse que ela tinha tomado 25 comprimidos de laxante. E ali, para mim, foi o maior choque da minha vida, porque eu era uma nutricionista e eu tinha um caso de transtorno alimentar na minha família e eu nunca tinha parado. E eu vendia produto para emagrecer e loucuras para as pessoas emagrecer. Foi ali que eu decidi mudar totalmente a minha comunicação, o meu posicionamento por um propósito mesmo, que hoje eu tenho uma marca que chama Sem Dietas, que é onde eu ensino as pessoas a viver de uma forma saudável, sem precisar fazer dieta. Eu falo que eu sou nutricionista por causa de um propósito, que hoje acabou virando minha renda principal, vivendo disso, e eu estou muito feliz de estar aqui levantando essa bandeira, porque a gente sabe que se dieta fosse bom, a gente fazia só uma vez, né? E uma coisa super importante, não importa se você tem propósito ou não para fazer nutrição, mas se você fizer com amor, dedicação e convicção,
todo mundo que está aqui tem chance de ser um grande líder, ser uma pessoa de muito sucesso e, quem sabe, estar aqui como um mentor, aqui ensinando outros nutricionistas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou ansiosa para, já no plantão de dúvida, ajudar todos vocês. Obrigada, Nath. Fofo, tá por aí? Estou aqui. Bora. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês, junto com a Nath, com o Valentim, duas figuraças, duas referências aí para a gente da nutrição. Com certeza, participar de programas assim como o Creators, a gente ensina, mas a gente aprende demais também. Então, é muito bom. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que a Nath já falou também um pouco sobre a história dela, e dizer que, cara, todos nós que estamos aqui, eu, a Nath, o Val, todo mundo, a gente não é diferente de ninguém. Com certeza tem muito mais... Tem gente que está aqui que tem muito mais conhecimento que a gente, que sabe muito mais que a gente, só que talvez tenha medo de tentar, tenha medo de investir, acha que internet digital é uma opção. Para mim não é uma opção, para mim é uma obrigação. O nutricionista que quer se destacar hoje, ele precisa estar no digital, precisa estar na internet. Eu comecei a nutrição com 98 quilos, uma dívida de 600 mil reais lá em 2014. E, cara, eu tinha tudo para não ser nutricionista. Eu costumo dizer que eu sou o maior improvável que tem dos nutricionistas, porque gordinho, língua presa. Falei, cara, como é que eu vou me comunicar com língua presa? Como é que eu vou gravar vídeo? Cara, tinha tudo para dar errado, mas não tinha cabelo ainda, que eu raspava essa merda aqui, ainda ficava tipo aqui umas entradas aqui horríveis. Cara, eu vou chamar atenção como? Eu falei, cara, tem que criar a marca então. Aí nasceu o Fofo. Então, assim, se a gente conseguiu, cara, vocês conseguem, a gente não é diferente de ninguém, só que a gente está ali no digital, a gente está presente. O Valentim, por exemplo, cara, lançou o maior software de nutrição do mundo, e o cara lançou porque ele estava no digital, porque isso também é digital. Graças a Deus, hoje ele é conhecido como NutriPix, está aposentado, amém, mergulha, viaja, está aí. E muitas pessoas falam, às vezes, para mim, assim, o Fofo é quem ele é hoje por causa do Flamengo. Aí eu te pergunto, quem é o nutricionista do Flamengo hoje? Quem é o nutricionista do Palmeiras? Quem é o do Corinthians? Quem é o do Vasco? A grande maioria de vocês não sabe dizer o nome. É óbvio que o Flamengo abriu as portas, mas eu soube fazer o meu marketing em cima disso. Então, aproveitem essas aulas que vocês vão ter, aproveita todo o conhecimento que a gente vai passar para vocês sobre digital, sobre estar presente. Eu perguntei para a Ju se eu podia comentar no grupo. Ela disse que eu estou liberado, então eu vou mostrar um pouco dos meus bastidores, como é que eu gravo vídeo, o que eu faço, o que eu não faço, para vocês irem vendo como é que é. Só não deixem de fazer. Estejam todos os dias presentes no digital, encarem isso como uma ferramenta de trabalho, cara. Tem que estar. É pelo menos um post por dia no feed. Um post. Se você antes de reclamar de engajamento, de curtida, de não ganhar seguidor, de não marcar consulta, faz durante 30 dias um post no Reels, um post no feed por dia. Se não der certo, a gente conversa. Não tem como dar errado. É isso. Prazer estar com vocês aqui. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos para cima. Boa, Fofo. Quem aí já conhecia as histórias dos professores? Gente, manda no chat, vamos interagir. E queria trazer o Valentim agora, para finalizar dos nossos Nutri-Mentores, falando um pouquinho de você e dando boas-vindas para o pessoal. Bem, pessoal, boa noite. Obrigado, time Nestlé, de novo, pelo convite, por estar aqui, ao lado do Fofo, que é meu amigo de muitos anos. Eu conheci o Fofo antes dessa fama toda, conheci ele como aluno ainda, como estagiário, e ali já se desenhava esse profissional que é hoje. Então, é um amigo de casa, um amigo do coração. A Nathalie Loyola, queridíssima, nossa segunda jornada aqui no Creators. O que eu posso trazer de mensagem assim, sobre a minha carreira? Quem não me conhece, com certeza, já ouviu falar
do WebDite, né? Foi a empresa que eu fundei em 2016. Eu fiz o que a gente chama, o nome bonito, né? O exit, né? Vendi a empresa em 2023, até por isso que o Fofo fala que eu estou aposentado, mas semana que vem eu completo 47 anos, tá? Então, assim, eu estou nesse momento da carreira. Eu prestei atenção também, eu fui pesquisar um pouco aqui sobre o Felipe Pacheco, sobre o Luiz Paulo, né, que são os mentores de vocês aqui também. Então, eu acredito que é muito importante vocês poderem, por exemplo, o Luiz Paulo é um cara que tem uma carreira de mais de 11 anos dentro de uma agência de marketing, né? E quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de digital e tudo mais, a gente está falando de pessoas que estão pulando de galho em galho o tempo todo, aquela galera que está sempre trazendo uma novidade. E eu gosto de, além dos bastidores, né? Quando você visita, por exemplo, o site da empresa, provavelmente pelo tempo que ele está lá, ele deve ser o fundador, eu não consegui evoluir tanto assim, mas olha que coisa honesta, que coisa bonita. Ele coloca a maior escola de marketing digital do Rio de Janeiro. Quando a gente está acostumado, a maior escola com 35 milhões de alunos do mundo, as pessoas contando mentira, iludindo vocês. Então, assim, eu acho que a Nestlé teve um cuidado muito grande, né? O Felipe Pacheco, com a inteligência artificial aqui, estou aqui no LinkedIn de vocês, eu dei uma pesquisada. Enfim, então vocês estão muito bem amparados, porque vocês vão ter duas dimensões. Ah, mas o Valentim fala uma coisa, mas o Valentim está falando uma coisa para o mundo do Valentim. Vocês podem aproveitar alguma coisa minha, beleza, mas vocês têm um técnico do outro lado. Um cara que faz isso há 11 anos. O cara começou no Orkut. É um cara que está aqui, que já projetou, ele já sabe o que vem depois do Instagram. Eu não sei o que vem depois do Instagram. Então, turma, vocês estão aqui diante de muitas pessoas que têm sucesso. E o mais importante para mim é que tem várias maneiras de ter sucesso aqui. Tem muita gente de muito sucesso. Tem uma que mora, que mora no Rio, tem outra que mora em São Paulo, tem uma que mora em João Pessoa, tem uma que é mãe, tem uma que não vai ser mãe agora, tem outra que tem 3 filhos, tem uma que é casada, não é? Então, isso também, essa comunidade muito heterogênea, com pessoas muito diferentes, também te dão uma, como é que se diz? Uma segurança, né? E muito mais, e te trazem a tranquilidade de falar, cara, o meu jeitinho também dá certo. Mas eu vou aprender com o Felipe, vou aprender com o Luiz, vou aprender com o Fofo, vou aprender com a Nathalie, como é que eu posso lapidar esse meu jeitinho de ser, né, para não cair num padrão formatado. Gente, não existe um modelo de sucesso, existem vários modelos de sucesso. Tá? É isso que eu posso dizer. Eu não sou um empresário padrão. O Fofo me conheceu antes do WebDite. É engraçado a gente rir disso. Quem diria que o Valentim construiria a maior plataforma de nutrição do mundo? Nem eu acredito, gente. Eu só digo que acredito para poder dar aula de empreendedorismo. Que aí eu conto uma história que eu acreditava. Mentira! Mentira que eu acreditava que eu ia vender, que eu ia conhecer o mundo. Eu ficava feliz quando eu viajava para Arraial do Cabo no final do ano. Era o máximo, sabe? Então, eu acho que a Nestlé, como uma grande companhia, acertou muito nas pessoas, acertou na forma de fazer esse ambiente. Aproveitem, gente. Vocês vão ter acesso a um conteúdo muito rico. Parabéns a todos. E eu também estou aqui como aluno de vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa, obrigada, Valentim. Gente, super inspirador. E eu queria até, eu nem falei no começo, mas, gente, a gente teve quase 1000 inscrições. Vocês têm noção, assim, tanto de nutricionistas que a gente tem ali nessa comunidade, e a gente está todo mundo aqui próximo, pronto para trocar, que eu acho que é a maior oportunidade mesmo, que os professores até comentaram agora. É uma grande comunidade para a gente trocar muito, então aproveitem. E agora eu queria trazer o nosso time especialista, né, que veio aqui também super para somar, para agregar. Queria começar com a Beta, para se apresentar, trazer um pouquinho aí, mais para agregar para a nossa live. É com você, Beta. Olá, gente, tudo bom? Olá, time de creators, olá, pessoal da Nestlé. Gente, eu tô muito feliz de estar fazendo parte aqui desse momento. Eu sou criadora de conteúdo, já vai fazer quase 10 anos, já trabalho com publicidade já há 15 anos. Tô nesse projeto de creators desde o iniciozinho dele. A Nestlé é uma das grandes pioneiras do mercado
de formação de criadores de conteúdo, e é muito incrível a gente ver como esse projeto ele evoluiu com o tempo e hoje está fazendo essas turmas focadas em nutricionistas, focadas em profissionais, porque a gente sabe que hoje não tem como não estar na internet, não estar produzindo, e é difícil, porque muitas vezes, né, você passa tanto tempo estudando sobre um assunto e aí, de repente, chega uma outra coisa que a gente precisa aprender, que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Então, vocês sendo nutricionistas, sendo especialistas no ramo de vocês, ter que hoje se especializar em uma outra coisa, que é a internet. Então, eu acho que o objetivo aqui de Nestlé é esse, é ajudar nesse espaço, é ajudar a vocês terem cabeça de criador de conteúdo e, ao mesmo tempo, casar com o universo de vocês para ver como transformar o conhecimento de vocês numa coisa que seja palatável, que seja legal, que seja bem produzida, para que as pessoas possam aprender junto com vocês na internet. E também, obviamente, para fazer com que o consultório de vocês bombe, que a agenda fique lotada, que no final das contas é o grande objetivo de todo mundo na internet, né? Bem, eu estou com vocês em 2 momentos, se eu não me engano, já o meu primeiro módulo, que é o módulo de nivelamento, já está no ar, vocês já podem assistir esses vídeos, que é um módulo falando sobre criação de roteiro, falei um pouquinho sobre o ChatGPT, tem também sobre edição de conteúdo, então ali você já baixando o CapCut para a gente aprender como editar de uma forma super simples no celular, falando um pouquinho sobre o direito autoral, e também mais na frente a gente tem uma aula já no roteiro aí de aulas, a gente tem uma aula sobre planejamento de conteúdo. Então, estou muito feliz aqui, estou muito ansiosa para ouvir vocês. Nas outras turmas vieram várias dúvidas que também me fizeram pensar muito, e é muito legal que a internet ela muda o tempo inteiro, então a gente tem que estar pensando nisso o tempo inteiro. Eu produzo conteúdo todo dia para o Instagram, todo dia para o YouTube, eu subo pelo menos um vídeo de 40 minutos por dia no YouTube, então a gente tem que estar sempre pensando o que está bombando agora, o que está acontecendo, qual é o formato, para que a gente possa continuar relevante e trazer isso para vocês. É muito legal. Eu adoro falar desse assunto, então a parte de dúvidas para mim é sempre muito divertida, porque me faz pensar também. E agradeço muito o convite e espero que a gente esteja aí durante muito tempo. Com certeza. E Fê, tá por aí? Tô aqui. Obrigado, Rê. Imagina. Agora falar depois da Beta ainda, né? Eu também, que nem a Beta, eu tô desde o começo no projeto aqui do Creators Pro, 5 anos atrás, na verdade, então já participei com muitas turmas, já falei com muita nutricionista por aqui e já vi muito das dúvidas de vocês. E eu quero ouvir muito mais também, que é o que ela falou, justamente a gente vai aprender e pensar mais com isso. Falando um pouquinho da minha carreira, eu trabalho há 16 anos com estratégia de marketing digital, ou seja, a metade da minha vida. E até o que o Valentim falou, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava literalmente com Orkut, não existia nem Facebook quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu fui sempre atrás de todas essas, do que foi acontecendo de novidade, não sei o quê. Em 2018, eu percebi que o futuro da criação de conteúdo ia ser por celular, a gente criar conteúdo ali na hora. E em 2018 eu lancei o curso de Stories, que foi o primeiro curso dentro do Instagram do mundo. Eu tive 4.000 alunos nesse curso ao longo do tempo, e eu mergulho muito desse curso ter formado muitos dos criadores de conteúdo agora também. Que a galera que está bombando e falando muito sobre criação de conteúdo por celular, muitos foram meus alunos. E isso é engraçado, porque você vai ver meu perfil e fala, ele tem 1.000 seguidores, né? Só que desde quando eu tinha 3.000 seguidores, eu ganhei meu dinheiro inteiro só da internet. Então isso é uma coisa que eu acho que é legal de trazer para vocês. Você não precisa ter muitos seguidores para poder fazer dinheiro com a internet, ou você poder aproveitar a internet ao seu favor. Você consegue fazer isso daí achando o seu nicho certo, achando as pessoas que vão estar com você, que vão confiar no seu trabalho. Que, obviamente, ninguém vai querer ter 3.000 pessoas no seu consultório, por exemplo, não cabe, não tem como, né? E é aquela história, se você coloca 3.000 pessoas ali numa festa, quantas pessoas são isso? E a gente pra caramba, né? E a gente consegue muito isso. E, como eu trabalho com estratégia já há muitos anos, eu sempre fui muito focado em inovação. E há 3 anos eu tenho um curso, que é o CRIA, que é um curso de inteligência artificial justamente para o nosso dia a dia. Então, inteligência artificial para a vida real. E eu tento trazer isso daí também um pouco para a nossa aula. Minha aula especificamente é sobre stories, é sobre a criação de conteúdo ali no dia a dia, de você conseguir ter ideias e como você pensa sobre isso no dia a dia, até porque eu acho muito difícil o lado de vocês. Porque assim, eu trabalho com marketing, eu trabalho com isso, meu papel é criar conteúdo, meu papel é fazer isso. Vocês são nutricionistas, só que vocês se pegaram num momento histórico aqui onde a gente está, onde você, que nem até o Fofo falou mais cedo, você precisa
estar na internet. E aí, e agora, né? O que a gente faz com isso? Como é que a gente consegue ter essa jornada dupla, sem que essa jornada dupla atrapalhe a forma de eu ser nutricionista ali do lado, que eu tenho que se manter, sendo a parte mais importante. Então, o meu objetivo, e eu tenho vários cursos, tudo mais, vocês vão ver um pouco da minha aula, acho que eu tenho umas didáticas um pouco diferentes, né? Mas o meu objetivo é sempre tentar mastigar as coisas para vocês, para que vocês não tenham que fazer. Primeiro, toda a pesquisa e anos de ir atrás desse tipo de conteúdo, entender o que funciona e o que não funciona. E, segundo, você conseguir colocar isso daí de uma forma rápida e prática no seu dia a dia. Então, tudo que eu ensino é muito voltado para isso. E eu espero que vocês gostem muito. E, assim, de verdade, eu espero muito que, na hora da gente tirar dúvida, vocês estejam lá e tirem dúvidas, porque aproveita. Eu acho que uma coisa que é muito pouco aproveitada, de uma forma geral, em todas as aulas, todas as turmas que tem de qualquer tipo de curso, isso é uma coisa muito pouco aproveitada. Só que você tem que pensar quanto custa a hora para você falar com cada uma dessas pessoas. É uma consultoria que vocês vão ter. E a Nestlé está proporcionando isso aqui do Creators Play, você tem que aproveitar isso com a gente. Vocês têm que vir com as dúvidas, assiste as aulas, pensa assim, tô pensando em trazer tal coisa, tal. Então, traz isso pra gente. Aproveita que a gente está aqui com vocês também e vamos nisso nessa jornada. Obrigado, gente. Ai, que demais, Fê. Obrigada. Aninha, tá por aí? Oi, gente. Me avisem se o som estiver ruim, porque, assim, 2 minutos antes de começar, deu tudo errado, o computador começou a travar, enfim. Inclusive, a Ana Clay também, outra dinossauro da internet, devia falar isso. A gente se conhece, ó, há quantos anos? Há 5 anos, justamente, desde quando eu comecei a trabalhar aqui. Desde o Orkut, né? Vamos dizer assim. Orkut demais. Também, estamos lá desde que tudo era mato, começamos quando tudo começou, né, acho que a gente faz parte ali do primeiro time de pessoas que começaram a entrar nessa área, então a gente viu todo esse mercado crescer e mudar e estar em constante mudança, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que a gente precisa se adaptar, né. Bom, eu comecei trabalhando como redatora publicitária, depois fui para a área do digital, né, e naquela coisa que a gente tinha antes, e em alguns lugares ainda tem, né, de que o social media que faz absolutamente tudo, né, atende o cliente, faz roteiro, faz o conteúdo, faz, né, posta e comenta e tudo mais, então... comecei nesse formato e depois fui me especializando muito mais para a área de creators, né? Então, fazer parcerias e essa sinergia e relacionamento entre criadores e marcas. E aí foi nisso que eu já estou há uns 12, 13 anos aí nessa área um pouco mais focada em creators, mas também ao longo desse tempo também fui social media de algumas marcas, como Google, YouTube, um tempo para o McDonald's também, enfim, já trabalhei com todos os segmentos de marcas que vocês possam imaginar e todo tipo de criador de conteúdo que vocês possam imaginar. A minha aula é focada em redes sociais, então eu passo para vocês... principalmente Instagram e TikTok, né, mostrando todas as possibilidades dentro dessa ferramenta, porque uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, independente do tipo de aula que eu vou dar, palestra e tudo mais, que eu acho que uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa, em qualquer profissão, é você entender todas as ferramentas que estão disponíveis para você. Então, não só usar aquela ferramenta da forma mais básica possível e fazer exatamente o que todo mundo está fazendo. É você entender todas as possibilidades, porque assim você consegue usar de forma muito mais criativa e você consegue se diferenciar dos outros, né? E você consegue, às vezes, até sair de uma enrascada ou de algum problema, porque você sabe, eu sei que existe isso daqui, então vamos fazer dessa forma. Então é sempre bom você entender o todo, e é isso que eu estou tentando passar para vocês nessa aula. Também tentei o possível, acho que praticamente todos os exemplos, e trouxe muitos exemplos para vocês, tentei ao máximo que fossem exemplos da área de vocês, para trazer para a realidade, né, para vocês terem um pouco mais... aterrizado ali para vocês as referências, e tentei trazer o máximo possível de ideias. Então, a minha aula, ela está
recheada de ideias e caminhos que vocês podem seguir, né? Como estavam falando aqui antes, não existe uma fórmula secreta, você pode adaptar ao seu estilo, aquilo que você acredita e tudo mais, então tem várias maneiras de fazer, não existe uma maneira certa. E ali eu trago muitos exemplos ali para vocês se inspirarem e encontrarem a melhor maneira para vocês criarem a comunidade de vocês. E aí é como o Fê estava falando, assim, seja a sua comunidade de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas ou 1 milhão de pessoas, o importante é que você tenha essas pessoas junto com você e que elas acreditem naquilo que você está falando. E elas, né, independente de como o seu conteúdo está sendo feito, né, isso é uma coisa que eu falo bastante, não importa se você não tem o melhor celular, a melhor câmera, o melhor microfone, você precisa ter o melhor conteúdo. Se você tiver o melhor conteúdo, você consegue construir essa comunidade e ter ela junto de você. Então, é isso, espero que gostem. Depois fico aí ansiosa pelas perguntas, que também são sempre trocas super interessantes que a gente tem depois das aulas. Obrigada, Aninha. Você está com a gente desde o primeiro Creator, então eu sou suspeita para falar da sua aula, que eu amei. E agora eu vou chamar o Luiz, que deu uma causada do Luiz com Z, com S, né, ali no chat. Então, eu queria chamar o Luiz aqui para finalizar aí a nossa parte de time de especialistas com o pessoal. Bora lá, Luiz. Show de bola, obrigado, Rê. Oi, gente, boa noite. Desculpa a confusão, desculpa qualquer coisa. É que dizem que Luiz certo é Luiz com Z. Daí eu coloquei Luiz com S, só que o primeiro Luiz é com Z, mas o meu nome é com S. Na dúvida... E acho que ligou o áudio sem querer, né? Acho que a Isabela ligou o áudio sem querer. Pronto, desligou. Muito bem, então é só de clicar naquele link ali que a Carol colocou que não tem erro, tá? Boa noite, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tô me sentindo um super-herói ali, sabe, que é convocado pelo Nick Fury, a gente sendo os Vingadores, sabe? Depois do primeiro time, depois a gente aqui embaixo, falei, caraca, a gente tem que salvar o mundo. Muito bom. Obrigado pelas palavras também, Valentim. Muito feliz às vezes a gente vai fazendo o nosso trabalho no dia a dia, né, enfim, vai acumulando ali algumas conquistas, algumas coisas legais, e acaba entrando num fluxo de só querer melhorar e fazer. Bom ouvir uma pessoa de fora ali que para um pouquinho para poder analisar, enfim, o seu perfil, analisar o seu currículo. Fico muito feliz com esse reconhecimento. Bom, eu acredito que eu estou desde a primeira edição também do Creators Pro, né, se não me engano, então muito feliz de estar aqui, já pedindo música no Fantástico. A gente vai se encontrar em alguns momentos, né, a gente vai falar sobre tráfego pago, então vou trazer para vocês aí algumas coisas que estão rolando de possibilidades no Google Ads, no Meta Ads, né, que já foi Facebook Ads, então se a gente estivesse falando sobre essa aula há 3 anos, ela teria uma outra pegada e aí as coisas acabam mudando, né, então esse universo da Meta inclui o Instagram, que para a gente é importantíssimo aqui no Brasil, né? Já é aí um dos aplicativos que a gente mais usa. Na verdade, a Meta ela acaba tendo um domínio bem forte para rede social e plataforma de comunicação, né? Então, estamos falando dos top 5 plataformas que são usadas no Brasil, 3 são da Meta: o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Tá? Então, ainda tem um Messenger ali correndo por fora na segunda página. Então, a gente vai ver o que tem de possibilidade dentro dessas ferramentas, como é que a gente consegue fazer integrações entre elas, porque como a Meta vai comprando várias dessas soluções, ela acaba criando um universo conectado que para a gente pode ser muito interessante. Então, a gente consegue iniciar uma campanha lá no Meta Ads, fazer com que a campanha seja exibida no Instagram e, no final das contas, seja um link de destino para o teu WhatsApp, que tem uma mensagem configurada ali, uma mensagem para quando a pessoa for falar com você, ela não ficar naquele vácuo, naquele vazio, e depois você conseguir atender. E aí a gente tem todas essas ferramentas podendo estar em sinergia. Tá? Então, a gente vai mostrar e trazer como a gente tem ali possibilidade para poder integrar essas soluções. Na parte do Google também, né? O Google é um universo absurdo. O Google tem o YouTube, tem Android, tem a rede de pesquisa, tem o Shopping, tem o Display, tem, enfim, um monte de coisa. E aí, muitas dessas possibilidades estão também ali disponíveis dentro da parte de Google Ads. Então, a gente vai ver o que está sendo trabalhado atualmente, qual a importância da gente estar em diferentes canais do Google, que não é só a pesquisa, mas é muito sobre a pesquisa. A gente também fala um pouco sobre
algumas outras redes sociais, e aí até fazendo aqui, né, coro com o que a Ana falou agora um pouquinho para a gente, o TikTok ele tem sido cada vez mais importante para o nosso dia a dia, né, a plataforma ela acabou chegando de maneira mais massiva no mundo a partir de 2017, mas ela já hoje é realidade, né, quem trata o Instagram como promessa, como tendência, como algo do futuro, na verdade está perdendo espaço, né, já são mais de 100 milhões de usuários ativos só no Brasil, né? Então, estamos falando de uma plataforma que, apesar de menos tempo, já ultrapassou o número de usuários do Twitter, do Pinterest, né, do próprio Messenger, enfim, do Snapchat, que a gente não usa tanto aqui no Brasil, mas continua forte lá fora. Então, a gente vai se encontrar em todos esses momentos. Aí, minha carreira ela foi sempre pautada pelo universo de marketing digital. De fato, comecei lá no Orkut, na época, fazendo post em comunidades e catalogando essas comunidades. Aí, via a chegada do Facebook, via a chegada do Instagram, via a chegada e morte de várias outras redes sociais, que dá para a gente listar aqui rapidamente, Foursquare, Swarm, Secret, Lulu, Google+, enfim. E essas redes que a gente tem hoje, né, que a gente está abordando aqui no curso, são redes que elas nasceram e se mostraram de fato relevantes, estão com a gente até hoje. Então, completando 20 anos, né? O LinkedIn completou 20 anos em 2023, ano passado foi o Facebook, esse ano é o YouTube, ano que vem é o Twitter, em 2029 é o WhatsApp completando aí 20 anos, então parece que são redes novas, mas já estão aí há 2 décadas com a gente. Então, para elas se manterem relevantes até hoje, é porque elas precisaram passar por vários processos de evolução. Né? Então, trabalhar com marketing digital, com mídias sociais, com tráfego pago, acaba sendo necessário que você esteja constantemente estudando, porque as coisas mudam, as pessoas mudam e as plataformas vão mudar também para adequar. Quando ela não consegue mudar e acompanhar nossos interesses e comportamentos, elas acabam caindo em desuso. No caso de Orkut, várias dessas que eu comentei. Então, essas que a gente trouxe são, de fato, redes que hoje são super relevantes, têm um potencial absurdo para a gente poder trabalhar, e já estou muito ansioso pelas dúvidas que vocês vão trazer, para a gente poder aí personalizar, né, o conteúdo que a gente está colocando para a realidade de cada um. Então, estou muito feliz e muito empolgado com esse nosso início. Vamos para cima. Boa, Luiz, muito obrigada. Professores, Nutris, muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Gente, eu sou a Thalia, faço parte do time interno aqui da Nestlé, sou uma das organizadoras do programa, junto com a Rê. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, bora engajar, agora que vocês são oficialmente Creators Pro, deixem aqui no chat o @, de vocês, das redes sociais, do Instagram. É um dos melhores benefícios que a gente tem no programa, claro, além de aprender com todas essas pessoas, com certeza é esse networking e essa comunidade que a gente está criando aqui no dia de hoje, tá? Então, vão mandando aí para a gente já começar a se seguir. E a gente tem muita coisa para falar, bora lá. Eu quero comentar um pouquinho para vocês do nosso cronograma, de como que é o nosso programa, tá? Para vocês se acalmarem, ficarem tranquilos. Quem não sabe de nada vai sair daqui sabendo de tudo, tá bom? Então, começando pela nossa live. Então, hoje a nossa live de abertura vai ficar disponível para vocês assistirem dentro do nosso aplicativo, quantas vezes vocês quiserem. E falando um pouquinho do nosso programa, ele é dividido por módulos, tá? Ao total, a gente tem 4 módulos, inclusive, como os Nutris, né, os professores já trouxeram, o módulo 1 já está disponível para vocês assistirem às aulas, e essa é a estrutura básica para os 4 módulos. Então, a gente sempre vai ter uma aula com especialista em marketing, uma aula ali, momento Nutri para Nutri, com os nossos nutricionistas mentores, e a gente vai ter também o plantão de dúvidas de cada um dos módulos. Não se apeguem muito a essas datas, aos horários, a gente vai reforçar tudo isso com vocês no aplicativo, no grupo do WhatsApp, aqui é mais mesmo para dar um spoiler para vocês. Mas o desafio, e também temos o desafio, tá? Em todos os módulos a gente tem um desafio, vou contar um pouquinho para vocês mais para frente, mas basicamente essa é a estrutura de todo o nosso programa. Uma aula com o professor, especialista em marketing, uma aula com o nosso nutricionista, a gente tem o nosso plantão de dúvidas, então, como os professores falaram, é uma aula ao vivo, um momento ao vivo ali, para vocês realmente tirarem as dúvidas que vocês vão ter aí ao longo do programa. Então, aproveitem esse momento, tá? Tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Realmente é um momento ali de consultoria com os nutricionistas, com os professores. Aproveitem muito, a gente vai reforçar todas essas datas, vai mandar direitinho para vocês o link desse plantão ao vivo.
E é isso. Então, aqui a gente tem um pouquinho do nosso cronograma, de todos os módulos, e super importante, a gente já tem a data marcada da nossa live de encerramento. Vai acontecer no dia 28 de maio. Vou trazer um spoiler no final aqui dessa live, mas vocês não podem perder, fiquem de olho, já anotem na agenda, tá bom? Então, falando um pouquinho para vocês especificamente dos nossos desafios, Thali, o que são os desafios? Para que serve? Como que eu faço isso? Bom, cada um dos módulos a gente tem um desafio atrelado, pensando, claro, em incentivar vocês a colocarem em prática tudo que vocês estão aprendendo durante o programa, né? Então, cada um dos módulos tem o seu desafio atrelado. Aqui eu já trouxe para vocês um pouquinho de cada uma das temáticas dos desafios, de cada um dos módulos, mas fiquem tranquilos que a gente também vai liberar dentro do aplicativo, um briefing bem detalhado para vocês do que a gente espera desse desafio, dicas de como criar esse conteúdo, então fiquem tranquilos, tá? Aqui a gente já tem um spoiler do desafio do módulo 1. Então, lembrando que o módulo 1 já foi disponibilizado hoje para vocês, e vocês vão ter 15 dias para assistir às aulas, fazer o desafio e participar do plantão de dúvidas até a gente liberar o segundo módulo dentro do aplicativo, tá bom? Então, o desafio do módulo 1, já trouxe um spoiler para vocês, é sobre a temática de Gut Health. Então, basicamente aqui, vocês vão ser desafiados a criar um carrossel, falando um pouquinho da aveia, dos benefícios, alguma receita prática. Enfim, esse é o desafio do módulo 1. Fiquem tranquilos que dentro do aplicativo a gente vai liberar tudo mais detalhado, aqui é um super resumo. E também já temos ali um desafio do módulo 2, que é sobre bem-estar. Então, vocês vão ser desafiados a postar um Reels nas redes sociais de vocês, falando ali sobre o consumo equilibrado e consciente do chocolate, Mindful Eating. Enfim, quem que já tá ligando as coisas, gente? Eu fiquei sabendo que vocês receberam um super kit em casa, tá? Com vários produtos, várias ferramentas. Então, tem um objetivo esse kit, gente. A gente tá criando ali essa proposta para vocês de desafios, mas também estamos dando as ferramentas para vocês participarem, né? E criarem esse desafio, criarem esse conteúdo nas redes sociais de vocês. Então, quem aí já recebeu o kit, saiba que pode usar para criar esses conteúdos dos desafios, tá bom? A gente trouxe aqui também um pouquinho de como vai ser o desafio 3 e 4, e se vocês já gostaram do kit 1, esperem o kit 2, gente, porque sim, vocês também vão receber mais um kit para auxiliar vocês aí nessa jornada de conteúdo, com mais produtos, mais lâminas, para incentivar vocês a realmente gravarem esse conteúdo e participarem dos desafios, tá bom? Aqui é super importante para vocês sempre marcarem Creators Pro, a hashtag de Creators Pro 2025, e marcar @BioNestlé em todos os conteúdos que vocês fizerem, para a nossa agência conseguir fazer um monitoramento. E também não se esqueçam de retirar as curtidas ocultas, tá? Mas, Thali, que monitoramento, o que é isso? Bom, cada um dos desafios a gente vai ter uma pontuação ali atrelada para realmente incentivar vocês a criarem esses conteúdos, tá bom? Então, cada formato tem ali a sua pontuação. Falando um pouquinho do post carrossel, a gente tem um critério a ser seguido e o máximo de pontuação que vocês podem fazer nesse desafio é 9. Calma que a gente vai deixar tudo explicado para vocês no aplicativo. Cada um dos formatos tem ali a sua pontuação a ser seguida, tá? Mas só para vocês entenderem, então, o primeiro post do módulo 1 é um carrossel. Então, vocês vão ser avaliados quanto à realização da tarefa, a qualidade de imagem, a harmonia dessa postagem, se tem conexão entre uma página ou outra, a identidade visual, público-alvo. Então, se vocês fizeram esse post carrossel bonitinho, seguiram as dicas que a gente vai deixar no briefing, vocês podem pontuar aí no máximo 9 pontos. E essas pontuações vão ser acumulativas durante todo o programa. Então, os 4 desafios, se vocês cumprirem todos, vocês vão pontuar ali, a gente vai liberar esse ranking a cada desafio dentro do aplicativo para a gente ver quem está engajando mais, quem que está ali realmente colocando em prática todos os conteúdos que vocês estão aprendendo na aula. E, enfim, né? Mas, Thali, o que eu ganho, claro, além de criar esses conteúdos relevantes para os seguidores de vocês, o que eu ganho
com esses desafios. Claro que a gente não poderia deixar de trazer aqui uma surpresa para vocês, para realmente engajar vocês a criarem esses conteúdos. Então, eu vou deixar um super spoiler, e é isso que a gente vai liberar para vocês na live de encerramento. Então, para os 3 primeiros colocados nos desafios, vai ter uma super surpresa, que a gente vai realmente divulgar somente na live de encerramento. Então, assim, gente, se eu fosse vocês, eu participava dos plantões de dúvidas, eu fazia os desafios, eu prestava atenção ali no que pontua o quê, porque realmente é uma surpresa muito boa. Então, aí, joguei um spoiler, façam os desafios, aproveitem ao máximo esse programa, tá bom? Gente, eu sei que foi muita informação, tá? A gente vai ali liberar todas essas comunicações no WhatsApp, no grupo, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas, se eu pudesse aqui deixar as principais mensagens para vocês saírem daqui sabendo as aulas, então, são gravadas, são disponibilizadas dentro do aplicativo e os módulos são liberados a cada 15 dias. Então, hoje vocês já podem assistir o módulo 1 e daqui 15 dias a gente vai liberar as comunicações que o módulo 2 já está disponível para vocês também. Os plantões de dúvidas são todos ao vivo, isso é uma super novidade que a gente teve, muito de feedbacks das edições anteriores, todo mundo pedia para ter esse momento ao vivo, então tá aí, super exclusivo para a edição de vocês, aproveitem esse momento. Os plantões também vão ficar gravados dentro do aplicativo, caso vocês não consigam assistir, não consigam participar, fica gravado por lá. E calma que a gente também vai liberar com antecedência o link para vocês entrarem nesses plantões, tá bom? E falando um pouquinho do desafio, postem dentro do período, não se esqueçam de marcar Creators Pro 2025 e @Bionestlé para a gente conseguir fazer um monitoramento de quem está fazendo a postagem e pontuar para a gente poder liberar esse ranking para vocês certinho dentro do grupo e também no nosso aplicativo, tá bom? Não se esqueçam de manter o perfil aberto e tirem ali as curtidas ocultas, tá bom? Gente, para quem ainda não baixou o aplicativo, eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldade. Acessem aqui o QR Code, façam o cadastro de vocês e aí vocês já vão ter acesso direto ao nosso feed de Creators Pro dentro do aplicativo. Thali, não consegui acessar de jeito nenhum. Chamem a Carol, tá? Ela tá ali fazendo um contato 1 a 1 com vocês, para quem não tá conseguindo acessar, para estar com esse aplicativo certinho, para participar de tudo e assistir as aulas, tá bom? Aí, ó, Carol Cândido, eu mesma, chamem a Carol para quem não tá conseguindo acessar, tá bom? E é isso, gente. Estou muito feliz em mais uma edição de Creators Pro. Aproveitem, a gente está com uma equipe aqui super capacitada para superar as expectativas de vocês. Então, aproveitem muito o programa, participem dos desafios, que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber aí qual que é a surpresa que a gente preparou. E qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso time aí está super à disposição para falar com vocês, tá bom? Martim, fica super à vontade, pode falar. Eu só queria corrigir uma falta de educação muito grande, que eu não citei nem a Beta, nem a Ana. Né, a Beta, com o super trabalho que ela tem no LinkedIn, a Top Voices, a Ana, inclusive, é uma profunda conhecedora do Japão aí, também adorei os lugares que Kyoto, Tóquio, enfim, porque elas não estavam com o vídeo aberto aqui, aparece para mim mais 76 pessoas. Então, quando eu entrei na sala, eu só vi o Luiz Paulo, e, enfim, eu peço desculpa, só vi o Luiz Paulo e o Felipe com a câmera aberta, foi uma grande falta de educação, eu não ia interromper a fala deles. Então, a Beta e a Ana, milhões de desculpas por essa falta de educação da minha parte aqui. Não tem como você clicar no mar, enfim, não vivo, porque estava com a câmera aberta, desculpa. Imagina. Gente, alguém aí tem alguma dúvida? A gente tem uns minutinhos aqui sobrando, quer falar alguma coisa, quer falar a expectativa de vocês? Fiquem super à vontade nesses últimos minutinhos. Nath, pode falar. Bom, como o meu módulo é o primeiro, já vou deixar o recado aqui. Galera, corre para assistir, porque o plantão de dúvidas vai ser sensacional, porque o ano passado foi assim, a galera ficou, ai, agora já acabou o tempo, eu perdi. Então, ó, corre para assistir, aplica ali as tarefas que a gente colocou no detalhe para vocês, porque no plantão, gente, não teve isso o ano passado, hein? Então, olha que privilégio
a gente vai pegar vocês aqui, ó, no detalhe e mostrar assim, ó, ao vivo e a cores, gente. Então, ó, tô esperando todo mundo no meu plantão de dúvidas agora, praticamente uma semana, né? Sim. É uma semana praticamente. Então, ó, vocês, por favor, essa turma tem que representar, hein? Então, já estou aqui ansiosa para saber quais são as dúvidas que vocês têm, porque eu estou vendo que tem muita gente boa aqui. Todo mundo aqui é muito bom. E eu só até parabenizar os outros professores que eu não conhecia a história deles, incrível. Então, só para dizer que esse time está muito de peso e eu estou ansiosa para ver todo mundo. E, ó, o primeiro sempre é mais difícil, né? Porque vocês me colocaram como primeiro módulo, então vamos lá, estou aguardando todo mundo. Boa, Nath. Ó, a gente vai liberar, Flávia, vi que tem uma pergunta aqui da Flávia, a gente vai deixar o deadline certinho para vocês, dos prazos ali para cumprir o desafio, fiquem tranquilos. Dentro do aplicativo a gente também tem uma aba com o nosso cronograma, tá? Caso alguém não tenha pegado alguma data aqui, algum horário, mas a gente sempre vai estar reforçando todas essas comunicações no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, fiquem tranquilos. A gente, então, tem aí nessa edição uma super novidade, que são as aulas ao vivo, como a Nath trouxe. Então, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês. E, inclusive, a gente também tem, acabei esquecendo de comentar, uma aula de nivelamento, como a Beta muito bem trouxe no começo. Então, foi também um feedback das edições anteriores, que são ali coisas rápidas, né? Então, conteúdo super rápido. Então, a Beta traz para a gente, de uma forma super legal, como criar conteúdos, fazer um roteiro, direito de imagem. Então, realmente é um módulo plus ali para vocês, primeira edição que está tendo, para realmente nivelar todo mundo, para começar Creators Pro com o pé direito, tá? Então, aproveitem muito. Bom, acho que é isso, gente. Se não temos mais dúvidas, a gente vai se falando lá no grupo, tá? Fiquem à vontade. É fofo, pode ir. Isso, é fofo levantar a mão também. Bom, Quem João, é esse aí? Olha lá. deixar eu falar aqui, né? Vamos ver. Pedindo meu feedback ano passado, e o único feedback que eu falei é o seguinte: essas aulas de tirar dúvidas tem que ser, por mim, teria que ser ao vivo. Então, pelo amor de Deus, na minha aula ao vivo, tanto nos demais colegas também, eu não aceito ficar menos de 2 horas aqui com vocês tirando dúvidas. Se não tem nenhuma dúvida, inventa, cara. Anota, fala assim, cara, eu vou ajudar o Fofo, vou inventar, perguntar qualquer coisa aqui, mas, pelo amor de Deus, perguntam, tá? É isso. Boa, gente. É isso, então. Aproveitem muito essa edição. Estamos ansiosos aí para ver o conteúdo de vocês, engajar com vocês, contem com a gente e a gente vai se falando no nosso grupo do WhatsApp, essa comunidade nova aí de nutricionistas. Aproveitem muito. Obrigada, gente. Pessoal, obrigada. Aproveitem. Nos vemos em maio com nossa turma Creators Pro 2025. Obrigada, pessoal. Gente, obrigado. Boa noite.